Saudações membros da FINEP, eu sou Kenneth Almeida, diretor executivo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e hoje eu vou falar especialmente aqui para vocês do nosso projeto de fixação de doutores na área de pesquisa e desenvolvimento aqui no Grupo Amico. Muito bem, esse projeto ele vem ao encontro de uma carta de aprovação que nós tivemos, a uma solicitação de expansão do nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Com muita felicidade a gente recebe essa carta, e a orientação do desenvolvimento de um projeto, na verdade de um programa de suporte conjunto via FINEP, em que a gente está atacando uma linha de financiamento, que é o Mais Inovação, mas também traz o Conhecimento Brasil como uma referência para o nosso projeto, no que se refere à fixação de doutores especialmente. Essa fixação de doutores a gente entende claramente uma política nacional por trás dela. A gente fala de evitar a saída de cérebros do Brasil, trazer mais desenvolvimento de tecnologia e inovação para a própria rede brasileira de saúde, o complexo econômico industrial da saúde. A gente fala de uma baixa conversão de pesquisa acadêmica em produtos e serviços para o mercado, então a gente sabe que esse é um déficit no Brasil muito grande. Esse projeto traz a nossa leitura, o objetivo central de atrair, absorver e fixar esses doutores vai permitir que a gente transforme conhecimento, gere de fato produtos e serviços para a área de saúde. Então é uma resposta estratégica a essa provocação governamental. Aqui a gente também separou claramente dentro da visão da NIB, da nova Indústria Brasil, quais são os elementos centrais que nos chamaram a atenção. A gente está falando de um foco da NIB no desenvolvimento de pesquisas clínicas, Real World Evidence, por exemplo. A gente fala de um estudo de mundo real, utilizando dados de mundo real da assistência. Então, e a medicina de precisão, por exemplo, também como referência, genômica, imunoterapia, tudo isso interessa para a gente, assim como o foco da própria Nova Indústria Brasil, também nos aspectos tecnológicos, a gente fala de mundo digital. É claro que a gente está percebendo e observando a revolução da inteligência artificial, a revolução dessa indústria 4.0, e na saúde não está sendo diferente. A fixação de doutores ela vem ao encontro também dessa noção. Por que nós nos sentimos capazes de avançar nesse nível de maturidade tecnológica que nós temos? Ótimo que hoje consideramos que a gente está em 3,5 no TRL, mas a gente entende que esse salto para 7,8 ele vai ser feito não só com a estrutura que eu estou mostrando aqui, mas também com a fixação de doutores. Nós somos um Living Lab, a gente tem uma potencial não só de experimentação, mas de implementação das soluções. Por quê? A rede Amico tem 20 hospitais. A gente está falando de 30 clínicas odontológicas, a gente está falando de mais de 75 centros médicos, 15 ambulâncias de resgate, um núcleo de apoio a crianças com necessidade especial, enfim, é um universo integrado de saúde, de prestação de serviço, e aqui a gente conecta isso com a própria oportunidade de implementação. O Grupo Amico ele é caracterizado, inclusive essa transição de marcas, eu vou começar a falar, o nome fantasia Rede Total Care, nós atendemos ao mercado, obviamente a Amil é um dos nossos principais clientes, mas a gente atende Sul América, a gente atende Apivida, a gente atende Unimed, então nós temos essa filosofia de trazer para essa rede as melhores tecnologias. A missão é muito clara, vocês vão entender, inclusive vou falar de histórico, a gente fala não só de usar tecnologia, mas desenvolver, validar, registrar, ter propriedade intelectual, ser um hub, quando a gente fala de visão, ser um hub América Latina, nesse campo de pesquisa, desenvolvimento, inovação e educação. A gente está falando de gerar conhecimento científico, dar oportunidade para pesquisadores com doutorado desenvolverem não só suas teses, mas implementá-las. Então, nosso TRL, nesse caso, ambicionado é muito maior do que o nível atual de 3 a 5, a gente quer passar para 7 e 8. Aqui a gente está falando de histórico, é importante deixar isso claro, a organização desde 2017, ela definiu um locus físico. Então no Rio de Janeiro nós temos uma estrutura de mais de 2.300 metros quadrados dedicados à pesquisa, educação e inovação, então isso é muito claro para nós. Mais de 70 pessoas hoje trabalham na área, a gente está falando desde monitores de pesquisa, bioestatísticos, médicos são principal investigators, então a gente tem um grupo muito grande com mais de 100 estudos, especialmente na área de robótica, a gente é muito forte, é considerado referência América Latina, e 60 projetos ativos na área de tecnologia, especialmente IA aplicada com algoritmos de suporte à decisão médica. Esse é um campo para nós muito importante que a gente já entendeu o investimento. Então é uma empresa com histórico, mas ela tem que ter uma filosofia
de origem. Então a gente foi olhar do ponto de vista epidemiológico, população brasileira e população que usa os nossos hospitais, quais são os eventos incapacitantes e os eventos que causam mortalidade. Oncologia, cardiovascular e neuro são 3 áreas-chave, então elas vão estar diretamente implicadas na atração e fixação dos doutores. Nós elegemos alguns deles em função dessa leitura dessa matriz clínica, para que eles possam trazer as soluções para esses 3 grandes campos, né? Não só eles, mas especialmente eles, no que se refere a essa visão de Living Lab. Então é converter nessa lógica de filosofia, análise, em prática, produto, serviço, e inclusive nós temos registros de propriedade intelectual. Importante dizer também, nós somos um ecossistema, a marca Centro Edson Bueno, dentro da rede Total Care do Grupo Amico, ela representa a instituição que nós usamos de referência. O Centro Edson Bueno do Grupo Amico, por exemplo, tem uma parceria com o Ministério da Saúde, com o governo do Estado do Rio de Janeiro, com as indústrias, o ecossistema. A gente entende que é uma filosofia fundamental, ninguém desenvolve inovação, né, em velocidade se não for em sinergia. É inclusive meu tema de tese de doutorado, a sinergia entre atores para o desenvolvimento de inovação e tecnologia, né? Vamos lá, agora o que a gente quer objetivamente com o projeto? Aqui o Conhecimento Brasil, né, na carta nós tivemos de aprovação da expansão dos centros de P&D, foi apontada como uma linha, a gente entende que ela está claramente associada ao nosso projeto, porque a gente está falando de fixar profissionais com doutorado estrito sensu, né? Que bom que houve uma mudança da só filosofia da repatriação, agora a gente também está falando de muitos profissionais que terminam seus doutorados, médicos nossos, por exemplo, mas estão atuando na assistência, mas perderam a oportunidade de colocar em prática seus projetos ou de se integrarem a projetos institucionais de desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, né? Então a gente está falando de 11 doutores, essa é a nossa solicitação, com todo o benefício de gerar para eles, né, ambiente para geração de conhecimento e inovação, o desenvolvimento de soluções escaláveis, né, com impacto direto na assistência. A gente quer consolidar realmente esse espaço, não só na cabeça e na filosofia de estudos, mas da implementação de soluções. Então essa atração e fixação de talentos é a nossa solicitação. A gente fala de 19,1 milhões do projeto total, sendo que nós assumimos em contrapartida 8,1 milhões de reais, especialmente na contratação e fixação de doutores. Especialmente não, exclusivamente nisso. Então esse recurso financeiro é para fixar 4 de 7 pesquisadores que hoje a gente tem, que estão na assistência, mas que não fazem pesquisa conosco. Então hoje a gente vai atraí-los para o projeto, os demais, né, a gente vai incrementar também por meio, né, do próprio subsídio gerado pela FINEP. A gente espera efetivamente que isso ocorra. Por quê? Porque a gente entende que vai gerar benefício também a atração de novos profissionais para a área. Então esse é um dado muito importante. Quem são essas pessoas? O que a gente, né, espera delas, né? Pessoas que façam esse movimento de evolução, né, do nosso nível atual de TRL, o nosso nível de maturidade tecnológica está entre 3 a 5, para a gente de fato implementar soluções validadas integradas e operantes, né? A gente não quer simplesmente fazer invenções, a gente quer que se transforme em inovação, né? Então para isso a gente tem uma área de Command Center, por exemplo, que hoje usa pouco inteligência artificial, né, especialmente com conhecimento médico na área. A gente fala ainda de um espaço muito grande na área de genética, a gente fala de um espaço muito grande nas doenças reumatológicas, neurodegenerativas, uma das nossas 3 áreas-chave. Então a gente está olhando e foi buscar profissionais com esse perfil, né? E eu destaquei aqui um pouco da bio desses profissionais para vocês entenderem. Eu sou o Kenneth Almeida, como já me apresentei anteriormente, eu não estou incluído nesse projeto, porque não faz sentido, eu já sou o diretor executivo da área de P&D, então não faz sentido eu, né, solicitar o recurso para isso, mas a gente tem, por exemplo, o Dr. Eli Fis, né, que é uma liderança científica na área de pneumologia, um professor da Faculdade de Medicina do ABC, que vai dedicar tempo ao nosso projeto, assim como o Ricardo Casalino, um dos principais hoje profissionais que entende inteligência artificial aplicada na área de cardiologia, uma das nossas áreas-chave. Só peguei 2 destaques aqui dessa tela. O Rogério Kuga é um doutor pela USP, talvez hoje um dos profissionais mais preparados, está na nossa assistência, atuando com endoscopia, mas parou de fazer pesquisa. E através do projeto a gente vai incrementar a nossa área de P&D, ele vai ficar exclusivo para a área de P&D. Só para exemplificar, vocês estão com todos os currículos aí disponíveis, mas também é importante a gente mostrar um pouco, né? É difícil encontrar médicos e médicas com doutorado. Claro que vocês estão vendo farmacêutico, a gente também queria que fosse uma equipe multiprofissional, mas especialmente a gente olha esses outros currículos de medicina com doutorado
como diferenciais. Né? Então, essa área prática médica, a gente fala do impacto agora, não é para o futuro. Né? Então, a gente entende que o desenvolvimento das soluções vão trazer menor mortalidade, a gente vai reter os profissionais doutores, fortalecer o sistema de saúde, inclusive em parceria com o SUS, e também, né, tornar o nosso Brasil cada vez mais referência na América Latina.